Amém, irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. É com grande alegria que estamos aqui nessa noite para louvar ao Senhor. E como é maravilhoso ouvir a voz de Deus. Deus já tem falado poderosamente ao nosso coração, nos chamado ao primeiro amor, às primeiras obras. Aleluia, como foi falado aqui, como o Pai, Ele nos repreende, porque Ele nos ama. Aleluia, receba a exortação do Senhor, porque Ele te ama e Ele tem te chamado a voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Na canção que entoamos, dizemos ao Senhor: eis-me aqui, para onde me mandares eu irei. Então, se o Senhor te chamar lá para Mulugu, você vai, amém? Se o Senhor te chamar lá para Paraipaba, você vai. Você disse: eis-me aqui, para onde me enviares eu irei. Se o Senhor te chamar lá para Salgado Engar, você vai, em nome de Jesus. Se te chamar para Russas, você vai. Para onde o Senhor te chamar, você tem que ir. Nós precisamos ir, porque é Ele que manda, é Ele que ordena. Nós somos servos e Ele é o Senhor. Abramos nossas Bíblias lá em Josué, capítulo 7. Josué capítulo 7, quem conhece já sabe que vem mais exortação do Senhor, mas é porque Ele nos ama e Ele quer que estejamos ativos na sua obra. Aleluia! Deus me deu um tema para essa mensagem, irmãos: missões vitoriosas, confessando pecados, vencendo inimigos. Aleluia! Missões vitoriosas, confessando pecados, vencendo inimigos. Josué 7, leiamos aqui a partir do versículo 1. Inicialmente iremos ler até o versículo 13. Josué, capítulo 7, a começar do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-no desde a porta até Sebarim, e feriram-no na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, e até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Tomara nos contentássemos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram,
e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podeis suster-vos até que tirais o anátema do meio de vós. Aleluia. Que responsabilidade, irmãos, nós temos de ministrar a palavra do Senhor. É uma grande responsabilidade que Deus tem nos confiado de trazer a sua palavra, porque essa palavra é uma espada de dois gumes, aleluia. Ela fala a quem está aí, mas ela fala primeiramente a quem a recebe, a quem Deus transmite. Então pode ter certeza que aquilo que Deus tem falado ao teu coração, Ele tem falado ao coração desse pregador também, aleluia. A palavra de Deus é uma espada afiada, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. E o desejo de Deus, irmãos, é tratar conosco. Tenho certeza que você já percebeu a atmosfera a qual Deus nos remeteu nessa noite, por meio da palavra que Ele já trouxe usando a sua serva. Ele deseja que nós estejamos não na nossa vontade, mas na sua vontade. Então não se conforme com o teu querer, porque não é a vontade de Deus, mas procure saber qual é a vontade de Deus, porque essa sim é boa, perfeita e agradável, aleluia. Não queira viver os teus planos, os teus propósitos, mas queira viver o plano de Deus. Queira viver a vontade plena do Senhor para a tua vida, e não se conforme com outra coisa, senão a plena vontade de Deus realizada na sua vida. Aleluia. Deus, irmãos, Ele levantou Josué. Nós conhecemos a história desse homem, desse jovem, a qual aprendera ali com os que estavam na liderança antes dele. Aprenderam com Moisés. Por isso que é importante nós aprendermos com aqueles que estão na liderança e que são guiados por Deus. É importante que aprendamos a liderança. Primeiro aprendemos sendo liderados, sendo submissos, sabendo que Deus tem dado a direção àqueles homens a qual Ele tem chamado e tem capacitado, e não é fácil para o líder. Portanto, nós como liderados precisamos aprender a nos sujeitar e a obedecer à liderança que Deus tem constituído. Quer ser líder? Aprenda primeiro a ser liderado. Aprenda primeiro a se submeter à vontade de Deus por meio daqueles a qual Ele tem levantado. Porque não há liderança constituída que Deus não tenha dado autoridade a ela. Aleluia. Em casa os teus pais são autoridade, na tua escola o teu professor é autoridade, na tua empresa o teu chefe é autoridade constituída por Deus, na igreja o teu dirigente é autoridade, os teus pastores são autoridade, e nós precisamos aprender primeiro a liderança com esses homens a qual Deus tem levantado. Josué aprendeu, irmãos, ali com Moisés. Nós precisamos aprender simplesmente não porque a pessoa é mais velha, mas porque ela tem de Deus a autoridade, e ela tem também de Deus uma experiência que nós muitas vezes estamos ali aprendendo ainda a ter. Então quer ser sábio? Aprende com aqueles que já foram exercitados na obra do Senhor, aqueles que já batalharam na obra do Senhor, tem muito a nos ensinar, aleluia, que possamos aprender com esses guerreiros que já travaram muitas lutas, muitas batalhas, com essas irmãs de oração, com essas irmãs que fazem a obra incansavelmente nos hospitais, nas praças, nos terminais. Aprendemos com aqueles que têm lutado o bom combate do Senhor.
Para que possamos fazer a obra de Deus, precisamos aprender. E aí vamos adquirindo, irmãos, experiência. Esse jovem soube ser liderado e agora se tornou um líder, a quem Deus agora chamou para assumir o lugar de Moisés. E não era fácil, irmãos, assumir agora o lugar daquele líder. Mas Deus disse lá no comecinho, em Josué no capítulo 1, do versículo 1 ao 9, é Deus confirmando o chamado de Josué e dizendo: Josué, não te detém, não temas, mas eu vou ser contigo como fui com Moisés. Mas faz uma coisa, medita nessa palavra de dia e de noite, como meu servo meditou, como Moisés perseverou, persevera nessa palavra, aleluia, se alimenta dessa palavra, ser fiel a essa palavra, e tu vai ver que eu também serei contigo, aleluia. O segredo é perseverar, irmãos, perseverar na palavra do Senhor. Esse é o segredo. E Josué aprendeu esse segredo e ele seguiu na trajetória que Deus traçou para ele. Mandou espias para aquela terra. Josué 2. Naquela empreitada, os espias entram na casa de Raabe, ainda no capítulo 2. Fazem aliança com aquela mulher, porque Deus assim escolheu. E havia no coração daquela mulher um desejo de conhecer o Deus de Israel, o qual ela estava ouvindo falar dos seus feitos entre os povos. Deus, Ele quer usar você, missionário, para levar os feitos de Deus, para levar o seu nome. E há muitas Raabes aí no meio das missões que precisam ser alcançadas e se tornem mulheres de Deus, homens de Deus, que precisam ser salvos nessa trajetória aqui, enquanto estamos nessa terra. Aleluia. E eles seguem. Lá em Josué 3, nós vemos o rio Jordão se abrindo, aleluia, porque para entrar em Canaã tinha muitas dificuldades, mas o nosso Deus é o Deus que faz milagre, o nosso Deus é o Deus do impossível, o mesmo que abriu o mar vermelho, agora tem um rio, não importa se está na sua época mais cheia, transbordando, o Deus que abriu o mar vermelho é o Deus que abriu o rio Jordão, aleluia, e fez o seu povo passar também de pés enxutos, aleluia. Está lá em Josué 3, o rio se abre, versículos 15 e 17, quando os sacerdotes tocam naquelas águas, as águas se abrem e o povo passa a pés enxutos. Depois vem a circuncisão, irmãos, no capítulo 5 de Josué. Josué chama aquele povo à consagração, para fazermos a missão, para fazermos a obra de Deus. Nós somos chamados à santificação. Como Isaías contemplou o Deus Santo, o Deus glorificado, o Deus exaltado, você, pregador itinerante, precisa ter um encontro, precisa contemplar o Deus Santo, que te chama para a obra, que te chama para fazer a sua vontade. Mas antes de fazer a obra de Deus, Deus precisa fazer a obra dele em você, aleluia. Antes de fazermos a obra do Senhor, o Senhor tem que fazer a sua obra em nós. Ele chamou o povo à circuncisão, e os homens foram circuncidados, e agora estavam ali na trajetória para Canaã. Mas então surge o maior inimigo de Israel. Será que o maior inimigo de Israel eram os amorreus, aquele povo que habitava naquela terra? Será que o maior inimigo de Israel eram cananeus, amalequitas, filisteus? Quem era o maior inimigo de Israel? Pense um pouco, quem é o teu maior inimigo na obra do Senhor? Quem é o teu maior inimigo nas missões? A comissão de missões, quem será, irmãos, o maior inimigo das missões? Será que o maior inimigo das missões é a internet? Será que o maior inimigo das missões é o entretenimento?
O maior inimigo de Israel não eram os amorreus que estavam naquela terra. O maior inimigo de Israel era o próprio Israel. O teu maior inimigo, meu irmão, é o pecado. O maior inimigo do homem é o próprio homem. É o próprio pecado que habita nele. Esse é o maior inimigo. Quando chega aqui no capítulo 6, Josué sai para Jericó. Aquela cidade é alcançada. Raabe é salva lá nos versículos 23 e 25. Eu acho lindo quando lá é dito que Raabe foi ali salva, porque Deus, Ele guarda a aliança. Se Ele prometeu que ela não ia ser destruída, porque escondeu os espias, Ele iria cumprir. Deus cumpre as suas promessas, aleluia. Ele é fiel, e aquela mulher foi salva, foi transformada, de uma meretriz se tornou ali uma mulher da qual a própria linhagem vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que Deus faz. Deus chama quem não é para confundir os que são, porque Ele não veio chamar justos, mas Ele veio buscar e salvar pecadores. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Louvado seja Deus. Tem muitas vidas que você vai levar a palavra de Deus nas missões e você vai alcançar, mas o teu maior inimigo se chama você próprio. O pecado é o teu maior inimigo. Quando chega no capítulo 7, irmãos, depois de uma grande vitória, qual as muralhas de Jericó caem por terra e o povo invade e conquista a primeira cidade de Canaã, o povo estava alegre. Quem não se alegra com a grande vitória? Quem não se alegra com a cidade forte ali sendo conquistada, com as muralhas de Jericó vindo ao chão? Quem não se alegra? Todos nós estávamos lá pegando fogo, nos alegrando, cantando louvores ao Senhor, porque Deus dera vitória ao seu povo. Só, irmãos, que chega aqui o capítulo 7. Chega o capítulo 7, logo no comecinho, Josué já nos traz, pelo Espírito de Deus, a antecipação do que aconteceu. Aí depois ele volta e vai contar a história. É como se ele já desse aqui uma predição do que viria. Depois de uma grande vitória, nós não podemos retroceder. Nós não podemos baixar a guarda depois de uma grande vitória alcançada, mas devemos nos manter vigilantes, como diz Paulo: depois de haverdes tudo, permaneceis firmes. Não podemos baixar a guarda, irmão. Não se iluda depois de uma grande vitória que o inimigo vai retroceder, não. Mas fique vigilante, redobre a atenção, ore e vigie, porque o inimigo vai se levantar. Mas se mantenha vigilante na presença do Senhor. Aí Josué diz: prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. A ordem lá no capítulo 6 é clara: vocês vão entrar ali em Jericó, mas vocês vão queimar tudo, somente a prata e o ouro vocês vão levar para o Senhor, mas o resto vocês vão queimar tudo. A ordem de Deus é clara, a palavra de Deus é objetiva e muito cristalina para nós. Precisamos obedecer, irmãos. Precisamos obedecer a palavra de Deus. Não tem jeitinho brasileiro, não tem um meio termo, não tem outro caminho. É a obediência que Deus quer de nós, e a obediência à sua palavra, a sua palavra. Aleluia. Precisamos amar a palavra de Deus. O maior inimigo das missões, irmãos, é o pecado. O maior inimigo da obra itinerante é o pecado. O maior inimigo da igreja do Senhor é o pecado por nós cometidos. E aqui no capítulo 7, que nós já lemos até o versículo 13, mostra o que aconteceu. Aquele homem, Acã, pegou. Mas aqui até então Josué não sabia do que tinha acontecido. E o que é que Josué faz? Ele manda poucos soldados subirem até a outra cidade de Ai. Irmãos, o que nós aprendemos aqui
é que tem vitórias, que tem, na verdade, batalhas que nós achamos que vai ser fácil. E muitas vezes subestimamos. Aquela batalha agora de Ai já estava ganha na mente aqui de Josué, porque ele não entendia o que estava por trás, porque ele não era onisciente, onipresente. Isso é só Deus. O líder não sabe de tudo, o líder não sabe o que está acontecendo, não sabe o que os seus membros estão a fazer, mas há um Deus no céu que tudo vê, e tudo pode, e tudo sabe, e Ele está contigo 24 horas por dia. Aleluia. Para quem está na bênção, alegria. Deus está comigo de manhã, Deus está comigo de tarde, Deus está comigo de noite, na madrugada Ele me guarda e me protege. Mas quem está distante, quem não está bem, ele fica assombrado. Será que Deus está me vendo agora? Será que Deus está me olhando agora? Isso que eu estou fazendo aqui, será que Deus está me vendo agora? Ele está vendo, porque os seus olhos são como os tochas de fogo. Aleluia. Ele está vendo sim. Ele está contemplando você. Não se iluda. Ele sabe o teu pensamento, Ele sabe o teu coração, Ele sabe o teu desejo, Ele sabe onde está o teu coração nesse momento. Aleluia. Mas Josué não sabia, irmãos. Versículo de número 2 diz assim: enviando Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, na banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. E eu marquei aqui de marca-texto, irmãos: poucos são os inimigos. O povo achou que aquela batalha ia ser fácil, subestimou. Mas quando há pecado, irmãos, aquela vitória que aparentemente já está ganha, aquela batalha que aparentemente já estava ganha, aquela batalha pode não ser vencida, porque o pecado, ele impede a vitória da igreja, porque o pecado impede a vitória das missões. Uma batalha que aparentemente era para ter sido ganha, ia ser ganha, facinho. O povo disse, os espíritos disseram: não manda todos os soldados, não precisa não, manda só uns 2, 3 mil, porque nós vamos ganhar só com esse pouco aí. Versículo 4: assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais surgiram diante dos homens de Ai. Olha o que o pecado faz, irmãos. Uma coisa que aparentemente não era para ter acontecido, mas o pecado mudou o curso. A vitória está na tua direção, mas se tu escolheres pecar, esta vitória não vai ser consumada, meu irmão. Por isso persevera em santificar-se na presença do Senhor, persevera em obedecer a palavra de Deus, para que a vitória seja completa na tua vida. Versículo 5: os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram desde a porta até Sebarim, e feriram na descida, e o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. 36 homens. Mas o que é só 36 diante de um grande exército? 36 soldados valentes, 36 homens que foram punidos pelo pecado de Acã. Pense na seriedade da obra, meu irmão. Não é um passeio turístico, não é um passeio, não, é uma guerra, é uma batalha. Não é um turismo religioso, não. Eu vou ali conhecer Jaicós, Piauí, outro estado, eu nunca fui. Não pense assim não, meu irmão. É uma guerra, é uma guerra, é uma batalha. Aleluia! Você tem que ir preparado para guerrear, para lutar espiritualmente, porque ali há potestades, há principados, há briga pelas almas dos homens. Você acha que é uma diversão? Você acha que é um parque de diversões? Não é não. Não é um passeio não. Não é uma excursão não. Eu vou aqui, vai um monte de jovens, eu vou aqui me divertir, eu vou me alegrar. Não, é batalha espiritual, meu irmão. É guerra. Se você se alistou para a guerra. Então se prepare. Ore.
jejue, se consagre, porque Deus vai guerrear. E você precisa guerrear como bom soldado de Cristo Jesus. 36 homens morreram por causa do pecado de Acã. E o líder Josué, versículo 6, então Josué rasgou suas vestes e prostrou em terra com o seu rosto perante o Senhor, perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Josué pensou: o que aconteceu? Nós acabamos de derrotar aqui o povo de Jericó. Nós acabamos de ver os muros caindo por terra, muros que eram intransponíveis, nós vencemos, e agora a cidade de Ai, com poucos moradores, nós não podemos vencer. Muitas vezes o líder não está entendendo o que está acontecendo. Ele está pelejando, ele está ali lutando, ele está orando, está perseverando, e parece que as coisas não andam. Quem sabe, nem sempre, mas quem sabe, Acã cometendo pecado, ocultando, e a bênção não chega, meu irmão. O que será que está acontecendo? E Josué clamou ao Senhor: Senhor, Jeová, por que com efeito fizeste passar esse povo Jordão para nos darem na mão dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direis, pois Israel virou as costas diante dos inimigos? Josué não estava entendendo, ele orou ao Senhor, mas quando alguém ora a Deus, ele responde, aleluia. O líder pode não saber, mas o Deus que tudo vê, ele sonda, e ele sabe onde está o problema, e ele quer solucionar, aleluia. O nosso Deus quer solucionar, o nosso Deus quer tirar tudo que está oculto, tudo que impede a sua obra alcançar a vitória, e ele vai operar. Aleluia, ele vai operar, porque tem crentes na brecha, porque tem crentes orando. Aviva, Senhor, aviva a tua obra, no meio dos anos a faz conhecida. Aviva, Senhor, tira todo embaraço, todo empecilho, todo pecado oculto, vem tirar, vem fazer com que essa pessoa reconheça, abandone e alcance misericórdia diante do Senhor. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores, eles vão dizer: o que se faz, o que se fará ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué, olha a resposta: levanta-te, versículo 10, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Porque estás abatido, Josué? Porque estás assim? Aí Deus dá a resposta, versículo 11, Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Deus revela, meu irmão, Deus ainda revela, aleluia. Deus ainda mostra, Deus ainda é o mesmo, e Ele sempre será. Ele está preocupado com o seu povo, com a sua obra. É o interesse de Deus santificar o seu povo e nos dar a vitória, aleluia, aleluia. Pelo que os filhos de Israel, versículo 12, não puderam subsistir perante seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Deus está lembrando a sua palavra. Ele diz para Josué: anda na minha palavra. Diz para o povo: não peguem nada, daí vocês vão levar ouro e prata para a casa do Senhor, e o restante vocês vão queimar. Mas alguém fez algo que não era a palavra de Deus. Tem alguém insistindo em ir na contramão da santidade. Tem alguém insistindo em desobedecer a Deus. Tem alguém insistindo em cometer coisas que não devem. E por isso muitas vezes há entraves na obra de Deus. Por isso muitas vezes há entraves na batalha, irmãos, e a vitória parece que não vem. Versículo 13, Deus dá aqui, ó. Ele já tinha dito: eu não serei com vocês, se não desarraigardes o anátema do meio de vós.
A condição, Deus dá a condição. Eu quero abençoar, eu quero dar vitória, eu quero responder, eu quero mudar o quadro, eu quero fazer milagre, eu quero avivar, eu quero usar, eu quero batizar com o Espírito Santo, eu quero levar para a obra, eu quero usar poderosamente, mas tem que tirar o anátema do meio do povo. Tem que tirar o que não agrada a Deus. Tem que tirar o que impede, o que é que tem ocultado diante do Senhor, tem que tirar. Aí ele diz: levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos não podeis suster-vos, até que tireis o anátema no meio de vós. Deus já revelou para Josué: Josué, está aqui, ó. É por isso e por isso que o povo não teve vitória. É por isso que os 36 homens morreram. É por isso que esse agrupamento teve que fugir e foram feridos. É por isso, pelo anátema, que trouxeram. Aí no versículo 14, irmãos, Deus começa a mostrar para Josué a estratégia para resolver o problema. Deus não quer mascarar a situação, não. Deus quer resolver o problema. Aleluia. Versículo 14: amanhã, pois, chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. Aleluia. Note, ó, ele começou chamando as tribos, as famílias, a casa, e depois homem por homem. Aleluia. Deus quer tratar, irmãos, no individual. Ele pode exortar a igreja: ó, Igreja Batista Renovada Moriá, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ele pode começar no amplo, mas ele vai chegar a cada indivíduo, porque ele quer tratar particularmente com cada um de nós. Aleluia. Porque a santificação é algo individual também. Deus tem chamado a igreja à santidade, mas o tem chamado por meio de cada crente santificado, consagrado diante do altar do Senhor. Aleluia. Versículo 15: será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Irmãos, o pecado é loucura. Não insiste nessa loucura, não insiste nesse pecado. Você não está percebendo que é loucura transgredir a palavra de Deus, mas sabedoria é fazer o que o salmista do Salmo 1 diz: medito na tua palavra de dia e de noite. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Sabedoria é seguir a Bíblia, como foi falado. Sabedoria é ler todos os dias a palavra, é ler todos os dias a palavra e se alimentar e obedecer, porque não basta conhecer, você precisa observar, você precisa obedecer, você precisa praticar a palavra do Senhor. Aleluia. Acã sabia, mas não praticou. Acã conhecia, mas não atentou. Você não pode ficar apenas no campo das ideias, do conhecimento. Você precisa trazer a palavra para a tua prática diária. Aleluia. Ela tem que fazer diferença no teu dia a dia. Aleluia. Certa vez eu trabalhava numa escola aqui em Fortaleza e exerci o cargo de auxiliar de coordenação. E uma coordenadora, eu sempre atendia telefonemas. E nesse dia eu atendi e a pessoa queria falar com ela. Ela não estava naquele momento, depois eu dei o recado. E ela não queria atender. E ela disse: se ligar de novo, você diz que eu não estou. Aí eu disse para ela: eu não posso
Aí ela, por quê? Aí eu disse, porque eu não minto. Aí ela ficou assim. Ela, então eu vou... Ficou desconcertada, eu vou dar o meu jeito. E de vez em quando, irmãos, aquela colega de trabalho, ela trazia aquilo. Marcos, eu fiquei pensando naquilo que você disse. Achei tão interessante você dizer que não mentia. O crente tem que fazer a diferença, irmãos. O dirigente pode não estar vendo, o seu pastor não está vendo, mas o pastor da tua alma, Jesus Cristo, te vê. Todo momento Ele te vê, e é para Ele primeiramente que você deve se consagrar, que você deve permanecer fiel. Faça a diferença onde Deus te chamou, onde Deus te colocou. Se você está dentro dessa empresa, não é por acaso, o Senhor te permitiu estar lá, então faz a diferença, porque lá estava precisando de um crente, e Deus te enviou. Aleluia! Se você está nessa escola, não é por acaso, lá precisava de um crente e Deus te enviou. Se você está lá em Paraipaba, não é por acaso, é porque precisava e Deus te enviou. Persevera, aleluia, persevera, persevera. O segredo é perseverar e não desanimar. Mesmo que você chegue lá todo dormente, como eu chegava em algumas viagens, né? O irmão Denilson lá para Russas, nessas motozinhas pequenas, eu acho que não era essas grandes não era Denilson, era 125, né? Hoje é uma benção, os irmãos têm 150 para lá, 160, 180, nem entendo bem de moto, mas sei que são umas grandes e confortáveis, né? Então dá para chegar melhor lá em Paraipaba, dá para chegar melhor lá em Russas. Mas faça a obra de Deus, meu irmão, persevere. Aleluia. Versículo 16, para finalizar, irmãos. Então Josué se levantou de madrugada. Aqui em Josué sempre aparece esse termo de madrugada, e na Bíblia sempre aparece. Então parece que tem um segredo de madrugada, e esse segredo muitos crentes já têm descoberto. Há um segredo para quem busca o Senhor, aqueles que clamam a Deus, Ele ouvirá. Aleluia. E de madrugada Josué se levantou. O fator surpresa, irmãos. Deus tem um fator surpresa. Quando menos você espera, Deus chega e resolve a situação. De madrugada Josué se levantou, fez-se chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. Olha, está chegando no lugar específico. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. E fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabdi. Mas ainda não é você, Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Chegou no ponto onde Deus queria. Deus chega no ponto que Ele quer. Deus chega no lugar específico que Ele quer chegar, porque Ele quer tratar. Aleluia. Se Deus tem falado ao teu coração nessa noite, Ele chegou no ponto que queria. Ele chegou no ponto que Ele quer tratar com você nessa noite. E você sabe onde é. Você sabe o que Ele quer tirar. Você sabe o que Ele quer mudar. Então deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Versículo 18. E fazendo chegar a sua casa. Versículo 19. Então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante Ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Lembra o título, irmão, da mensagem? Missões vitoriosas, confessando o pecado, vencendo inimigos. Aleluia. Josué diz, olha Acã, confessa, dá glória a Deus. Aí no versículo 20... respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Aí ele foi dizer o que fez. Quando vi dentre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Ele confessou, irmãos. Confessar já é o início.
Lá em Provérbios 28, 13 diz: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluia! O que confessa e abandona e deixa e segue por outro caminho, que não endurece o seu coração, ele alcança a misericórdia do Senhor. Não importa o que tu fez, mas se hoje o Espírito Santo te tocar, se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o teu coração, mas dá glória a Deus, confessa o teu pecado, abandona e deixa, e tu alcançarás misericórdia da parte do Senhor. Aleluia. Se achegue a Deus. As consequências para Acã foram drásticas. O pecado, ele é terrível. Não subestime o pecado. Ele traz consequências terríveis. E muitas vezes não é só para você que comete, mas muitas vezes é para aqueles que estão ao teu redor. Então tenha cuidado como você está indo para as missões, tenha cuidado como você está indo para as cruzadas, porque pode vir consequências não só para você, mas para a comitiva que está com você. Se santifique, se consagre ao Senhor. A consequência do pecado de Acã atingiu a sua casa, a sua família. No decorrer aqui do texto, para concluir, ele e toda a sua família foi apedrejada e foram queimados por causa do pecado. As consequências do pecado é terrível, mas deixa eu te dizer, nós não estamos mais nesse período aqui. Nós estamos, graças a Deus, em um período da graça, onde Jesus tem misericórdia e intercede por nós. Então hoje aproveita que estamos no período da graça e se arrepende e volta ao primeiro amor, como foi pregado inicialmente aqui. Lembra de onde caíste e volta a praticar as primeiras obras. O pecado barra a obra, impede a vitória da igreja, destrói famílias. Então confesse, abandone, e depois você vai ver a vitória. Aí quando Acã é tirado com a sua família, é eliminado o pecado ali, o anátema. Aí no capítulo 8, aleluia, Josué propõe de novo. Aí ele monta a estratégia e não tinha mais o fator pecado que iria impedir a vitória. E o povo vai e alcança a vitória, e Ai é vencida, e não fica ninguém de pé, porque Deus deu a vitória completa ao seu povo. Aleluia! Deus quer te dar a vitória completa. Tira o pecado oculto, tira o que te impede, e você gozará de vitória. Deus quer dar vitória às missões dessa igreja. Deus quer fazer prosperar a sua obra, e Ele quer primeiro limpar, santificar, tirar todo o anátema, para que a glória do Senhor desça sobre a sua igreja e sobre o seu povo. Obedeça a palavra de Deus, cumpra a palavra de Deus, que o teu chamado seja exercido para a glória de Deus, que a tua obra seja feita para a glória de Deus. Volta ao primeiro amor e às primeiras obras. Vamos ficar de pé. Eu convido Abraão, não sei cadê ele, rapidinho, irmãos.